Alô? Então, boa tarde. Sempre um prazer estar no ILE. Obrigado, professor José Vicente Tavares Santos, pelo convite. Então, seguindo esta linha, nós temos essa temática de inovação e ciência, e o professor Becker, fico muito feliz que ele tenha mencionado a rapidez com qual a ciência chega ao mercado hoje em dia, né, professor? Esses passos estão cada vez mais ágeis, e nesse sentido nós precisamos nos agilizar também como instituições. Foi muito bem colocado aqui, apenas uma breve introdução à pesquisa na URGS. Nós somos uma universidade muito grande, nós temos mais de quase 900 grupos de pesquisa. Então imaginem o custo de financiamento disso anual, quanto nós temos que investir para manter essa infraestrutura de pesquisa ativa. Nós temos quase 11 mil pós-graduandos, 2.500, com mais quase 2.600 professores com doutorado e quase 700 bolsas de produtividade em pesquisa. Isso é algo que foi conquistado ao longo de muitas décadas de trabalho. E a universidade tem as suas primeiras escolas ainda no final do século XIX. Para quem não conhece a nossa estrutura, né, nós somos a universidade gigante em Porto Alegre, temos 4 campi aqui, além de outras infraestruturas. Nós temos campi em Tramandaí, temos estação experimental e outras infraestruturas de pesquisa muito significativas. E esses belos prédios históricos ilustram uma universidade, já que desde no final do século XIX primava, associado à sociedade, aquele prédio amarelo bem à esquerda ali, o antigo Instituto de Química Industrial. Ninguém propõe Instituto de Química Industrial se não houver cooperação com a indústria. Então, desde a origem já tinha esse objetivo. A Escola de Engenharia, a Faculdade de Medicina, os primeiros prédios ali sempre tiveram essa característica. A própria visão da universidade expressa nesse quadro do Locatelli, na Sala dos Conselhos, mostra, de certa forma, a integração da universidade com o progresso, né? Uma visão ali que a gente tem, inclusive ao fundo do quadro, das profissões integradas, certamente, ao desenvolvimento da sociedade, né? Bom, e a universidade, então, tem esses campi, 4 campos espalhados por Porto Alegre, e é uma universidade que se destaca notadamente, por exemplo, na área da saúde. Nós somos um polo na área de saúde e biociências muito significativo, a partir das colaborações que as unidades fazem, e também do hospital de pesquisa, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Significativo. E no campus do Vale nós temos as ciências básicas, né? Ciências humanas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, onde estamos, mas temos também um grande número de outras unidades vinculadas às ciências exatas e da terra, uma parte significativa da Escola de Engenharia, setor de agronomia e veterinária, biotecnologia, biociências, centros multidisciplinares de pesquisa como o CMM, o Senano e o próprio ILEA, que é um instituto de estudos avançados. Por definição, estudos avançados remetem à necessidade de pesquisa, né, professor Zé Vicente? Mundialmente o senhor trabalha por isso. Então, é uma universidade que tem também uma forte cooperação internacional em pesquisa. A gente cita notáveis cooperações através do Newton Fund, o British Council, no Reino Unido, entre outras inúmeras, DAD com a Alemanha é um parceiro da universidade por muitas décadas. A França é o nosso maior parceiro internacional em pesquisa, nós temos laboratórios até internacionais associados aqui. Estados Unidos, Fundação Fulbright. Não sei se o professor Becker, na época que fez doutorado, foi Bolsa Fulbright ou não, foi CNPq, CNPq-CAPES, né? Programa Horizon 2020 da União Europeia, nós temos projetos, inclusive o Instituto de Química tem um projeto muito famoso mundialmente, além de programas Erasmus Mundus e Erasmus Plus, a partir de 2016. Em termos de Science Output, né? Produção de ciência básica, esse é um dado muito interessante que a gente não falava muito, mas nós temos feito um esforço de falar muito esse número ultimamente, professor Alex. A URGS, ela tem artigos muito citados, entre os mais citados da ciência brasileira. Isso é muito significativo. Nós temos aproximadamente um pouco mais de 9% dos artigos mais citados do Brasil. Os mais citados. Eu não falo nem em número, falo em número de citação. Por exemplo, entre os 100 artigos mais citados, 9 são da URGS. Dentre os 200 artigos mais citados, 18. Dentre os 500, são 47. Esse número nós acompanhamos pelo menos semestralmente na Propesc. E nós temos uma ciência, além de ter um forte viés internacional, nós temos muito orgulho de dizer, por exemplo,
que o artigo mais citado da história brasileira, com somente autores nacionais, ou seja, eu nem vou dizer made in Brasil, vou dizer feito no Brasil, é o artigo do Instituto de Química, do professor Jair, do professor Roberto, falecido, e do Paulo Soares, hoje professor da Universidade de Brasília. A professora Nádia está aqui, a testemunha. O professor Kapczynski representa também excelência na área de psiquiatria, ele está entre os 1% dos pesquisadores mais citados do mundo. Então, a universidade tem indicadores positivos, nós temos áreas de pesquisa nos quais nós somos referências nacional e internacional. Por exemplo, nanotecnologia, ciência e engenharia de materiais, o setor de automação, comunicação, energia, óleo e gás, biotecnologias, engenharia de materiais, mecânica, metalurgia. Nós demos origem a várias iniciativas nessa área no Rio Grande do Sul, a área de ciências da saúde e biológicas como um todo, recursos hídricos e meio ambiente, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas foi pioneiro no Brasil, e sem contar aquilo que foi mencionado já pelos palestrantes anteriores na questão do setor de agritech. Né? Antigamente se falava agronegócio, hoje em dia já se fala em agritech. Certo, né? Agropop e por aí vai, porque a URGS é pioneira nessa área. Existiu o professor Alexer, na época dos 60 anos da Operação Tatu, escreveu um artigo na Zero Hora, sobre o quanto a URGS contribuiu para que a agricultura do Rio Grande do Sul se tornasse o que ela é. Tem muitas pessoas não sabem aquele setor da fronteira, indo em direção à fronteira com a Argentina, onde hoje é o grande produtor de soja nacional, né? Foi o berço da produção de soja. Só foi possível devido à Operação Tatu, né, professor Alex, realizado pela Faculdade de Agronomia. Quando nós comemos aveia no Brasil, a gente deve essa aveia ao professor Federizi, aqui da Faculdade de Agronomia, os cultivares de aveia comercializados no Brasil, inclusive pela grande multinacional. Vou dizer o nome, por uma vez que a URGS tem acordo de cooperação, Quaker, né, PepsiCo, são assinados, autorizados pela URGS, existe um contrato de royalties nesse sentido. Enfim, a universidade, ela é uma universidade de pesquisa, sem dúvida nenhuma, é uma das universidades de excelência. Nós temos um grande número de programas, nota 6 e 7 na CAPES, em todas as 8 grandes áreas do conhecimento, digamos assim, na universidade, e temos contribuições muito significativas. Né? Eu já mencionei a questão dos cultivares de aveia, que eu desenvolvi na Faculdade de Agronomia, já mencionei a contribuição ao desenvolvimento do solo, mas a gente pode mencionar resultados muito interessantes em pesquisa básica. É sabido que, não é sabido, é um fato, que o artigo no qual o efeito da GMR, né, da Giant Magnetic Resistance, foi identificado. O primeiro autor é o professor Baibich, do Instituto de Física, e se levou ao Prêmio Nobel de Física em 2007. Isso é algo muito significativo para qualquer universidade. O primeiro modem brasileiro, que é um equipamento essencial em telecomunicações, foi desenvolvido aqui também na UFSC pelo professor Hildo Rochal, hoje professor emérito do Instituto de Informática. Né? E isso ocorre também que a pesquisa no Brasil ela é relativamente recente. Digamos que a partir da década de 50, com o surgimento do CNPq e CAPES, é que nós começamos a constituir pesquisa no Brasil. Isso é pouco em termos históricos. Então, a nossa formação de massa crítica, de número de doutores, para realizar pesquisa de alta qualidade, nós estamos, digamos assim, transicionando entre a segunda e a terceira geração, arredondando. Tá? A partir dos anos 2000, quando a gente começa a ter uma massa crítica maior, que se formam os grandes projetos em redes, o Pronex e NCTs, plataformas de conhecimento, que era um grande projeto do professor Campolino, né, professor Alex, que era algo que daria um impulso à pesquisa de grande escala no Brasil. Então, isso é recente. Então, a gente tem que olhar de uma forma observando a história, em que ponto nós estamos. Né? Nós recentemente publicamos um marco legal de ciência e tecnologia, e esse marco ilustra um pouco o quanto nós ainda temos que, entre aspas, trabalhar contra nós mesmos. Eu digo nós mesmos como nação. Isso foi uma lei que teve que acompanhar 9 leis anteriores para que ela pudesse vigir minimamente de forma operacional, digamos assim. Né? Ela teve que alterar, entre aspas, 9 leis, entre elas a carreira do professor, situação jurídica do estrangeiro e inúmeras outras leis anteriores, o que mostra aquilo que o professor Becker, professor Lívia Amaral, colocou em termos da burocracia, anteriormente foi colocado. E nós temos uma estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação. Mas nós temos uma grande dificuldade de cumprir essa estratégia
Pois no momento atual, nós não temos o investimento necessário. O professor Lívio colocou muito bem aquela agregação de investimento aproximada de 2% do PIB dos países, né, médios que têm sucesso em ciência e tecnologia. E talvez um fato que ilustre um pouco da nossa carência de investimentos, que infelizmente, né, ou de uma forma distorcida, o MEC ainda é visto como principal agente de investimento em ciência e tecnologia. Ora, o Ministério da Educação, ele não deveria investir mais do que o Ministério de Ciência e Tecnologia, ou o Ministério de Indústria e Comércio, ou ministérios ligados à área econômica em termos de ciência e tecnologia, o que mostra que a nossa pesquisa ainda é pouco apoiada institucionalmente. Essa curva repete, esse gráfico repete o que o professor Lívio tinha mostrado, e só ressalto lá um pouco na ponta que a gente tem alguns outliers, né, que são Israel e Coreia. Eu acho que a gente não deveria se comparar com esses indicadores aqui, porque eles têm condições ambientais diferenciadas que os obrigam a investir muito mais em ciência para sobreviverem como países, né? Carência de commodities e problemas climáticos, notadamente. Né? Sobretudo guerra também. E notadamente, né, aqui na curva que o professor Lívio desenhou, no valor médio aqui, não sei se seria mediano ou valor médio, né? A gente falta ainda um grande salto que nós teremos que dar em direção àqueles 2%, para poder competir com a média da curva aqui. Mas isso ele mencionou já muito bem. Existem outros indicadores que são métricas já ligadas à inovação. E essas métricas, elas são certamente associadas a métricas de investimento em ciência e tecnologia. Então, nós temos aqui os países mais inovadores do mundo, né? Uma lista mais ou menos esperada. Tem Estados Unidos, Japão, Suíça, Alemanha, Reino Unido, Suécia, Coreia, Holanda, Dinamarca, Finlândia, e temos uma média desses países mais inovadores do mundo aqui, num índice que é uma soma de scores entre qualidade da pesquisa, patentes, documentos citados, uma composição de scores. E a gente já percebe aqui nos países em desenvolvimento como é que a gente se situa no ranking, né? Esse ranking aqui, a China vem crescendo a passos largos, né? Ela já se situa um pouco acima da média dos 48 países considerados de alta renda. A China já passou a média desses países que está aqui, né? Nós estamos aqui ainda abaixo dessa renda, ou seja, nós estamos ainda em uma situação em que nós teremos que investir um pouco mais para chegarmos num ranking relativo positivo de inovação. Mas a inovação cada vez mais se aproxima da ciência. Isso foi muito bem colocado. As próprias empresas, a Microsoft, ela tem um enorme centro de pesquisa, pesquisadores altamente qualificados, e na virada do século, quando se publicou inúmeros reports, papers, artigos, rankings, etc., sobre o futuro da humanidade no século XXI, a Microsoft publicou um report muito interessante, no qual ela diz: o século XXI é o século da ciência. Até uma empresa de tecnologia reconheceu isso, por essa transição cada vez mais rápida que a gente tem, né? Então, esse grupo que a gente vê, ciência básica e ciência aplicada, eu coloquei aqui a janelinha do Google, porque provavelmente aqui, essa é a imagem de produto tecnológico, ou algo nesta linha, provavelmente mais vista pelas pessoas vivas atualmente no mundo. Eu acho que provavelmente todo mundo já usou esse produto aqui, né? Mas tudo isso tem uma base científica muito interessante, que advém sim do investimento em pesquisa básica. E próprios índices de complexidade econômica, que também são muito relevantes mundialmente, eles medem quantos países adicionam de conhecimento aos produtos da sua indústria. E se a gente analisa, por exemplo, o mapa de exportações e importações brasileiras, é uma pena que eu não coloquei o mapa de importações, isso é o mapa de exportações, a gente percebe aqui nessas cores amarela, marrom e verde, produtos basicamente originados de commodities. A gente tem uma balança comercial desequilibrada, né? A gente olha aqui em anos anteriores também. Nesse sentido, a gente agrega pouco valor à economia, aos produtos da nossa economia. Isso é um site muito interessante de se comparar. E se a gente olha para outros países, né? A gente olha aqui, por exemplo, Israel, né? O principal produto deles na balança neste ano aqui era diamantes. Mas o azul e rosa são duas indústrias ou dois setores altamente baseados em conhecimento, que é a indústria de eletrônica e telecom, e aqui a rosa, a indústria médica. E se a gente olha a balança comercial deles em termos de exportação e importação, são países que trocam qualidade ou conhecimento por conhecimento. Se a gente analisa a balança de exportações e importações, França, por exemplo, o rosa e azul, aqui,
que são produtos onde a gente tem agregação de conhecimento muito significativa, se a gente olha o que eles importam, é mais ou menos isso. Então, digamos, eles trocam conhecimento de alto nível entre os países. Então, nós exportamos commodities para poder importar conhecimento. Então, eles exportam e importam conhecimento. As balanças comerciais deles são muito equilibradas nesse sentido. Enfim, e esses rankings de complexidade econômica também remetem a rankings onde o conhecimento, onde as universidades, onde a educação também é de alto nível. Então a gente olha a complexidade econômica, de novo, a gente tem aqui Japão, Suíça, Alemanha, Coreia, Áustria, Suécia, República Tcheca, né? Hungria, Singapura, Estados Unidos, Finlândia, são rankings anuais que são fabricados, que medem a capacidade de um país de agregar conhecimento. E a nossa posição aqui nesse ranking era número 47, isso em 2015. Se a gente olhar em 1995, a nossa posição era 28. Então, de certa forma, a nossa capacidade de agregar conhecimento à economia está muito lenta. Tá? Eu não tenho resposta para isso, eu estou levando os dados para a gente poder debater. Então, houve de uma certa forma, uma surpresa perceber que em 20 anos, ou 2 ou 3 décadas, nós decaímos em termos de capacidade de agregação de conhecimento. E se a gente analisa os produtos que são altamente complexos, a gente tem instrumentos para laboratório, para indústria fina, ligas de cerâmica e metal, por exemplo, esses cermets. Tem até uma surpresa no início aqui, que é o horsehair, ou seja, esse produto aqui ele tem várias aplicações na indústria, mas tem que ser aplicado, tem que ser transformado, tem que ter conhecimento agregado. Né, máquinas para laboratórios, etc. Tudo aqui é instrumentações de laboratório, se a gente analisar aqui. Tá? Produtos altamente sofisticados. E aqui no fim a gente tem o quê? Né? Mandioca, borracha natural, e na posição 1235 a gente tem o nióbio. Nióbio, tantálio, vanádio, zircônio e por aí vai. Minerais. Ou seja, aquele discurso que muitas vezes a gente ouve, a gente tem que refletir o quão válido ele é, né? Principalmente sobre o nióbio. E falando com especialistas aqui das geociências, eles nos contam o que é de verdade ou não nesse discurso sobre o nióbio, né? O quanto vale o nióbio cru. Né? Da mesma forma, a gente pode analisar ainda a inovação indicadores como patentes. Se a gente abstrair essas duas tabelas de 2016 e 2015, a palavra que abstrai essas tabelas aqui é universidade. Tá? Quem registra patente no Brasil? A abstração do INPI chama-se universidade. Se a gente analisar os dados do escritório de patentes americanos, vocês não vão encontrar, nas primeiras 20 ou 30 posições, a palavra university. Vocês vão encontrar corporações. Ou seja, aquilo que foi colocado aqui também anteriormente pelos palestrantes de que as empresas investem pouco em pesquisa no Brasil, é verdade, porque as grandes empresas aqui, em grande maioria, né, redundância, a maioria já é grande, são multinacionais. Nós temos poucas empresas nacionais investindo em pesquisa. O que reflete aqui, né, nesse ranking de patentes, a gente tem ali eventualmente Petrobras, Vale, Fundação CPQD, que na verdade é o Instituto de Pesquisa Whirlpool, que Natura, poucas empresas nacionais agregando conhecimento em forma de patente, que é um outro indicativo. Enfim, essa tabela visualiza de forma textual aquilo que foi colocado pelo livro, novamente aqui. Né? Nós temos a média dos países desenvolvidos, né, na OECD, 2,4%, média da União Europeia, 2,8%. Coreia do Sul e Israel realmente são pontos fora da curva, são os alunos que tiram 10 na prova. Tá? E na América Latina nós temos uma situação realmente difícil, se a gente analisa. Até os nossos competidores eles estão abaixo da gente. A gente pega assim, o México, analisando quanto ele investe em P&D, está abaixo de 1%. Tá? Então a América Latina tem muito a fazer ainda. E esse é o mundo que a gente vive hoje em dia. Tá? Então, exemplos são pouco relacionados à minha área, pelo fato disso estar na mídia. E se a gente analisa aquilo que tem acontecido, a ciência, a tecnologia, o conhecimento, tem alterado a vida das pessoas, inclusive com consequências políticas. Nós temos, os cientistas sociais têm estudado, os cientistas políticos, assim como o pessoal da nossa área, o impacto que a tecnologia tem tido sobre as eleições. Isso não é mais segredo para ninguém, né? As manipulações de mídia, ataques virtuais. Então, tudo isso mostra o quanto o conhecimento é importante. E nós temos, se não investirmos, nós ficaremos cada vez mais vulneráveis à manipulação externa.
Isso não é um estado de paranoia, isso é uma constatação. E isso vem de longa data. A comunidade científica, que é a ABC, SBPC, a universidade, elas têm avisado todas as nossas lideranças da importância da ciência, da importância do conhecimento. Então, isso tem causado um impacto muito significativo mundo afora. Se a gente analisar hoje em dia, tudo bem, isso é palavra de acadêmico querendo pregar a importância da ciência, a importância do conhecimento. Não é. Se a gente analisar valor de mercado de empresas, não existe nada mais capitalista empresarial do que isso. As empresas que são líderes, como eu me sinto. As empresas que têm maior valor de mercado são empresas que não têm, hoje em dia, patrimônio físico. O patrimônio delas são pessoas muito bem formadas. Quais são as primeiras empresas de valor de mercado? Apple foi a primeira empresa que passou 1 trilhão. Lembra dessa notícia? Há pouco tempo. A Amazon, há 2 semanas atrás, também chegou a 1 trilhão de mercado. O que tem a Amazon? Um monte de gente desenvolvendo algoritmos de otimização, aprendizado de máquina e IA. O que tem a Alphabet? A Alphabet é Google e suas subsidiárias, Microsoft, Facebook, Tencent, Alibaba, essas empresas chinesas, são empresas de tecnologia. Tá? JP Morgan Chase, aqui é um banco, e por último, na 10ª posição, vai aparecer uma empresa de petróleo. Tá? Então, esse aqui é um exemplo do que tem acontecido no mundo financeiro. O que aparece aqui? Isso é um stand da JP Morgan, numa conferência de inteligência artificial. Olha o que eles estão investindo hoje em dia. Tem alguma palavra vinculada ao mercado financeiro aqui? Todas as palavras têm a ver com termos de pesquisa. A única coisa que tem financeira aqui é o valor que eles estão investindo em tecnologia, 10,8 bilhão. Certo? Ou seja, nós estamos, sim, vivendo num mundo no qual o conhecimento, no qual a tecnologia, no qual a ciência no mundo atual decide o destino da humanidade. Está aqui o Macron, reclamando dos ataques sobre a campanha dele. Isso foi notícia mundial. E também é importante perceber que ele, ao notar o valor da ciência, o valor do conhecimento, ele lançou um plano nacional, uma estratégia nacional de investimento numa área conhecida como inteligência artificial, para que a França não fique atrás dos Estados Unidos e da China na área. Ele fez esse lançamento convidando pesquisadores franceses, e uma das estrelas que ele convidou, o professor Yann LeCun, aqui, que é francês e hoje é diretor de pesquisa em IA do Facebook, a frase do Macron no lançamento dessa pesquisa, desse programa em 26 de março, foi a seguinte: nós não queremos formar doutores, e estava o doutor Yann LeCun ao lado dele, nós não queremos formar doutores para que eles vão trabalhar nos Estados Unidos. Certo? Ou seja, existe uma consciência nacional. E nós temos também uma questão que nós temos que levar em conta, hoje em dia, é o impacto da ciência na vida das pessoas. Já existem preocupações das Nações Unidas, manchetes mundiais sobre o que será o futuro do trabalho devido ao avanço do conhecimento, devido ao avanço da ciência. O que as pessoas vão fazer. E se a gente analisa esse mapa aqui, ele mostra que em 29 dos 50 estados americanos, a ocupação mais comum estatisticamente é, dá para enxergar ali? Truck driver, motorista de caminhão. O que vai acontecer com essa profissão no futuro próximo? Ela está sob sérias ameaças de automação. Ou seja, conhecimento retirando pessoas oportunidades de trabalho em áreas que podem ser automatizáveis. Isso é preocupação já nas Nações Unidas, é preocupação em inúmeros fóruns mundiais, é preocupação de inúmeras indústrias. Trouxe vários exemplos aqui da indústria de manchetes, de documentos de consultorias empresariais. De novo, eu estou me protegendo aqui de estar defendendo um ponto de vista acadêmico, trazendo documentos de consultorias empresariais. Então, não somos nós, acadêmicos, que estamos dizendo que a ciência está mudando o mundo. É a McKinsey, né, professor Becker? É a consultoria de empresas mais respeitada do mundo. É a Harvard das consultorias. Tá? E esse mundo está levando a uma certa percepção da formação de clusters de conhecimento. Cada vez mais isso é relevante. A gente teve projetos que apontavam para essa linha no passado, espero que voltemos a ter. E o que a gente tem nesses clusters de conhecimento identificados aqui são 3 componentes. Um ambiente favorável à transferência, à troca de conhecimento, já não se fala mais em technology transfer, né? Se fala em knowledge exchange.
esse é um ambiente onde a gente tem muito conhecimento baseado em universidades, fomento e possibilidades, histórico muito grande, como diz aqui em Boston, longa história de cooperação entre ciência e indústria. Né? Universidades, você cita aqui MIT, cita Cambridge, cita Oxford, cita os locais que têm ambientes favoráveis a essa troca de conhecimento entre ciência e sociedade, ou seja, ambientes favoráveis. Tá? Então, para terminar um pouco essa história, ficar dentro dos meus 15 minutos, né? Nós viemos aqui numa evolução exponencial nos últimos anos. Tudo isso meio que começa a se estruturar lá na Revolução Científica, com o desenvolvimento do método científico a partir do Francis Bacon, que leva à Revolução Industrial, e o conhecimento cada vez mais é, sem dúvida nenhuma, poder das nações. Tá? Isso foi percebido por filósofos no passado. Conhecimento sempre foi o que decidiu o destino de grupos de pessoas, desde a formação da Organização para a Agricultura, passando pela Segunda Guerra Mundial. O que decidiu a Segunda Guerra Mundial foi conhecimento, né? A história mostra isso. E tem uma questão interessante aqui, que são a questão das lideranças, né? Para a gente não ter nenhum problema aqui político, vamos falar de uma pessoa que morreu há 500 anos atrás e que defendeu muito a questão da sua pátria, né? Não, aqui não tem, Elizabeth não é candidato a nada, nem Francis Bacon, não, há 500 anos mortos, então está tranquilo aqui, não estamos citando nada. E o Shakespeare também, Era de Ouro, Então, Elizabeth, o professor Carlos Horn gosta muito desta figura histórica do ponto de vista do impulso econômico que ela deu a um país que era absolutamente irrelevante antes desse período, né? A gente sabe disso, a França, Espanha e outros reinos dominavam a Europa, a Inglaterra era um banhado irrelevante. Né? E a partir dessa valorização do conhecimento, deu um salto para o progresso. Né? A gente sabe o que aconteceu nos 300 séculos seguintes. Da mesma forma, o conhecimento nos levou, exemplo de um projeto nacional que teve grande sucesso, para aqueles que são muito novos, houve uma corrida espacial a partir do final dos anos 50, a antiga União Soviética colocou um satélite, um homem no espaço, e o Kennedy percebeu, vamos perder a guerra espacial, guerra cultural, etc. Tá? O que aconteceu? Ele lançou um grande desafio nacional, que foi um desafio científico, desafio tecnológico, um desafio baseado no conhecimento, que é colocar o homem na Lua até o fim da década. E conseguiu realizar esse projeto em 8 anos, é algo surpreendente. Na verdade, nós demoramos 30 anos para ter a Orla do Guaíba. Eles foram um pouquinho mais rápido para colocar o homem na Lua. Isso que a gente não tinha que vencer a gravidade, a gente caminha pela Orla, não precisava andar de foguetes ali pela Orla. Tá? Então mostra o quanto poder, quanto a agregação do conhecimento é significativo nas nossas vidas. E a gente tem que ter em mente também que o conhecimento é algo muito poderoso, muito poderoso. Se a gente analisa esses rankings de empresas mundiais, rankings de empresas ao longo da história, o antigo chairman da IBM, que hoje dá o nome do centro de pesquisas dele, da IBM, o Thomas Watson Jr., ele mostra que a permanência, a durabilidade das grandes corporações no mercado é algo muito dinâmico. Já na percepção dele, isso há 60 anos atrás. Hoje em dia, essa dinamicidade é ainda maior. Se a gente olhar aqui as empresas maiores por faturamento, a gente olha ali, Walmart, 500 bilhões, né, de faturamento. ESSO, 244. No entanto, o valor de mercado, a Apple, que vende muito menos, por deter conhecimento, é uma empresa que vale muito mais, vale quase 6 vezes o valor dela em vendas. Por quê? Porque se aposta muito mais no valor detido de conhecimento dessa empresa, entre outros insumos, evidentemente não estou fazendo um cálculo acadêmico aqui do valor, mas mostra o quanto hoje em dia a gente tem essa dinamicidade baseada no conhecimento. E nós tínhamos aqui empresas que nós consideramos imbatíveis, né? Fica aqui representada a Varig, tristemente para nós gaúchos, a gente mostra o quanto a evolução do conhecimento é algo muito significativo. Tá? Então, só para terminar, né, muitas vezes a inovação, o conhecimento revoluciona, sempre pode revolucionar, pode gerar inovações disruptivas, e muitas vezes isso surge dos próprios usuários de tecnologia, de pessoas que detêm o conhecimento. E essas inovações baseadas em ciência mudam o mundo. Né? Aqui o Tim Berners-Lee, quando
projetou, entre aspas, a web no início dos anos 90, a gente sabe o mundo de hoje, o mundo que a gente vive, o quanto foi modificado. E só para terminar, para mostrar também que realmente conhecimento ganha guerras, se fosse possível conversar com o Churchill, né? O Churchill sempre dizia que os esforços de Bletchley Park aqui, que eram esforços de captura de informação, captura de conhecimento e uso inteligente dessa informação, ele diz que foi decisivo para a guerra e que reduziu a guerra em pelo menos 2 anos. Tá? E também nós temos que ter em mente algo que nos falta muito. Nos falta, como país, definição de estratégias, definição de áreas nas quais a gente deva investir recursos, áreas portadoras de futuro. Só para dar um exemplo, eu peguei esse apanhado, porque esse apanhado vem da minha área. Inúmeros países do mundo estão desenvolvendo estratégias nacionais para a inteligência artificial, por exemplo, tendo visto o impacto que a área tem. Mas a gente poderia ter outra estratégia nacional para fármacos, estratégia nacional para agronegócio, estratégias nacionais para inúmeras áreas portadoras de conhecimento que são cruciais para nós. Mas, infelizmente, não se organizou como país ainda nesse sentido. Tá? E, finalmente, a gente tem que levar em conta também, né, aspectos éticos da pesquisa, isso é muito significativo hoje em dia. Nós temos uma tendência mundial de carros autônomos, isso começou com um desafio interposto por um órgão de fomento americano, um órgão de fomento das Forças Armadas Americanas, o DARPA, majoritariamente para as universidades. No momento que a indústria percebeu que a autonomia de veículos era algo possível, a gente passou a viver esse mercado onde a gente tem hoje em dia todas as grandes fabricantes ou associadas ou com centros de pesquisa investido em veículos autônomos. Claro, a gente tem alguns percalços no caminho, né? De vez em quando a gente tem alguns problemas, sem fazer um comentário mais extenso, quem se lembra da Volkswagen, não tem a ver com economia, mas também a descoberta foi feita por alguém que detinha conhecimento. Foi um engenheiro lá de Michigan que fez a descoberta. Tá? Enfim, ou nós nos organizamos, né, dizemos que dados são poder, conhecimento é poder, mas a gente não pode deixar que todo o nosso conhecimento fique nas mãos de alguns. Nós temos que fazer algo para que o nosso país avance. Tá? E fica a nossa cultura de colaboração aqui. A gente acredita muito que esse modelo colaborativo, que a gente precisa definir como país, de forma colaborativa, prioridades nacionais e investir um pouco mais, com um pouco mais de foco, para que a gente tenha mais sucesso em áreas estratégicas. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Solano. Bom,